Estamos no século XXI. Uma pesquisa divulgada pela revista Super Interessante no ano 2018 diz que, apesar de existirem mais cromossomos X, que são os que determinam o nascimento de meninas, por uma questão de velocidade, os Y, cromossomos masculinos, vencem as chances da fecundação. Esse descompasso inicial é resolvido ao longo da vida. Segundo a demógrafa Cíntia Simões Agostinho, da Universidade Federal de Minas Gerais, existe maior mortalidade de homens em relação à de mulheres, principalmente entre os 18 e 35 anos. Por causa disso, há mais mulheres do que homens em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Apesar de sermos maioria, a luta pelos direitos das mulheres é algo que está sempre em discussão, pelo menos desde a Revolução Industrial. Porque antes, as mulheres só eram donas de casa. Não tinha isso de trabalhar na rua e toda a renda dependia exclusivamente do marido. Mas isso você já deve estar cansado de saber, não é? Há muitas conquistas que já foram alcançadas. A pesquisadora Nailda Marinho publicou suas anotações na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Segundo ela, a mulher, através da reforma do ensino primário e secundário, que aconteceu no ano de 1879, aqui no Brasil, conquistou o direito de ingressar na faculdade. Depois, em 1932, conseguiu o direito do voto. Hoje também ela pode trabalhar. Até 1962, a mulher brasileira tinha que pedir autorização para o marido. O feminismo é a união das mulheres que lutam para garantir a igualdade dos gêneros. Porque não se trata de a mulher querer ter ou ser mais que os homens. Se trata de obter os mesmos direitos. A gente sabe que o Brasil é um país miscigenado, né? Devido à colonização, temos brancos, negros e indígenas na estrutura da nossa etnia. O número de negros e filhos de negros com outras raças supera o valor quantitativo das outras, principalmente no Nordeste. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, fez o levantamento de 2018. Pardos e pretos juntos superam as outras etnias. Então, pela lógica, se há mais mulheres que homens no Brasil e a população negra é maior, há mais mulheres negras também. Foram muitas conquistas, mas o feminismo começou com mulheres brancas e de classe média. Não havia igualdade de direitos nas etnias, mesmo entre as mulheres. É que isso envolve outros fatores, frutos do período da escravidão. Era necessário a representatividade, voz para as negras também. Nos anos 80, as americanas Angela Davis e Patricia Hill Collins, dentre outras, trouxeram um olhar mais inclinado para isso. O feminismo negro ajuda na socialização das mulheres negras e brancas, nos direitos iguais para o lugar que elas devem ocupar. E nessa pauta entra a questão do aborto, do assédio sexual, da disponibilidade de creches para as mães, geralmente solteiras, trabalharem, fora a aceitação do cabelo e do corpo. Por isso, esta edição do Verso Expresso pergunta: por que o feminismo negro é diferente das outras vertentes de feminismo? Como essa forma de ativismo contribui para as mulheres da sociedade brasileira? Quem responde é Kilza Joana Fidelis, professora do curso de jornalismo do Centro Universitário UniFBV Uaiden. Quando a gente pensa que a demanda da mulher branca ali no século XIX era uma demanda completamente diferente da demanda da mulher negra, que ainda sofria ali, se a gente pensar o final da escravidão, né? E mais décadas e séculos depois, essas demandas elas vão continuar, e muitas delas vão até se agravar. Na década de 30, o direito ao voto feminino tornou apta a mulher negra a votar, né? Até porque se você fosse analfabeta, você não votaria. Então, quem eram as mulheres analfabetas? Então, as mulheres negras não se sentiam ali, mesmo que com algumas demandas em comum, mas as demandas tinham aí vamos dizer assim, seu impacto diferenciado para cada grupo. Enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando trabalhar fora, a mulher negra já trabalhava fora, em condições de escravidão. Ou, a partir do século XX, em condições de semi-escravidão. Ela já trabalhava fora. Enquanto a mulher escolhia ou pensava, na verdade,
reivindicar o seu direito a, por exemplo, casar com quem quisesse, né? A mulher negra não tinha essa proteção patriarcal. Então, ela estava muito mais exposta também a abusos, né? Para a própria mulher branca trabalhar fora, a mulher negra teria que cuidar dos filhos dela, como é comum até hoje, se reproduz, né? Isso eu não estou dizendo que não pode uma mulher negra trabalhar para uma mulher branca, né? Antes que as pessoas confundam aqui essa expressão, mas é só para mostrar como se perpetuam alguns lugares de subalternidade. Os primeiros passos dentro do movimento negro organizado e as demandas femininas, né? E quando chega também um pouco da influência do feminismo negro norte-americano, através da Davis, da Hooks, enfim. Mas as mulheres negras já estavam em lugares de protagonismo, não necessariamente dentro do movimento negro. A gente tem, dentro das religiões de matriz africana, o protagonismo da mulher, né? No candomblé, e em outras religiões afro-ameríndias. A gente tem também os primeiros escritos negros, a participação da mulher na imprensa negra, só que não era um real protagonismo. Tem muito a ver também com o racismo epistêmico. Então, a própria produção intelectual da mulher negra, né, ela era deixada de lado. Ainda hoje a gente luta por um maior destaque dessa produção intelectual. Por mais que o movimento negro, né, ou os movimentos negros, alguns reconhecessem, mas essas demandas não fossem de principal importância, né, o antirracismo não excluía o machismo. Não tem como até superar condições de subalternidade, né, sem uma luta constante dessas mulheres por suas próprias demandas. Isso não quer dizer que elas excluem, né, que o feminismo negro enquanto teoria ou enquanto prática vai excluir o feminismo tradicional. Não, ele vai aliar ao feminismo tradicional, né, demandas que eram ignoradas por esse próprio feminismo. Se você pensar esse feminismo em sua origem, né? Em seu nascimento e até em seu desenvolvimento. Então, é uma relação de complementariedade, né? Interseccionalidade, e ambos caminhando juntos, né? Ambos os movimentos, as práticas e as questões até teóricas a serem discutidas, superadas, pensadas, né? Também para se superar outras formas, né, de racismo interseccional. O Verso Expresso sobre feminismo negro acaba aqui. Fique de olho nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau.